E o ex-chanceler Aloysio Nunes anunciou a filiação ao PSB. O analista Pedro Venceslau conversou com ele. Pedro, o que você destaca dessa conversa e por que, que ele escolheu o PSB? Olha, o Aloysio Nunes Ferreira, só fazendo um contexto aqui, ele é um quadro histórico, foi um quadro histórico do PSDB, um dos fundadores do partido. Antes disso, fez militância na luta armada contra a ditadura militar. Foi senador eleito pelo PSDB, candidato a vice-presidente da República em 2014 na chapa de Aécio Neves e depois foi ministro das Relações Exteriores de Michel Temer. Nos últimos 2 anos, ele é representante do Brasil na Apex em Bruxelas, o chefe do escritório da Apex em Bruxelas. Deixou o PSDB há 2 anos e agora decidiu se filiar ao PSB. Ele desembarca amanhã aqui em São Paulo. Vai haver um ato na Assembleia Legislativa de São Paulo com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, de outras lideranças do PSB, como Márcio França, que vão recebê-lo. Ele não vai ser candidato porque não se desincompatibilizou do cargo na Apex, mas me disse que volta porque é de esquerda e o PSB tem uma orientação social democrática. Disse ainda que decidiu voltar para a vida político-partidária porque política é a vocação profunda. Ele falou, política é minha vocação profunda. E é difícil, nas palavras dele, participar da política sem estar em um partido político. Ele é um crítico da administração Tarcísio Gomes de Freitas. Um dos motivos que levou ele a deixar o PSDB, inclusive, foi essa aproximação há 2 anos, quando ele estava na gestão Ricardo Nunes, né? É bom lembrar disso, era presidente da São Paulo Negócios, aqui na administração municipal. Quando se afastou, então, foi para Bruxelas. O PSB vem recebendo muitos quadros oriundos do PSDB, inclusive todo o grupo político do vice-presidente Geraldo Alckmin deixou o PSDB e veio com ele junto para o PSB, quadros que sempre estiveram ao lado dele, como Silvio Torres, Floriano Pêssaro, todos que foram deputados federais, estiveram à frente do PSDB quando Geraldo Alckmin presidiu o partido e quando foi candidato a presidente da República em 2006 e 2018. Foram as 2 ocasiões onde Geraldo Alckmin disputou a presidência da República pelo PSDB. Na primeira foi para o segundo turno, na segunda teve um desempenho bastante ruim, com 4% dos votos. Yuri, Débora. Ô Pedro, ainda falando de eleições, agora especificamente aqui de São Paulo, a disputa ao governo registrou desistências nos últimos dias que você vinha antecipando, tanto Kim Kataguiri, hoje deputado federal pelo partido Missão, quanto o Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André do PSDB. Isso vai configurando uma situação de segundo turno em primeiro turno, com 2 candidaturas apenas competitivas, Tarcísio de Freitas, atual governador dos Republicanos, e o ex-ministro Fernando Haddad, pelo PT? Exatamente, é o cenário ideal para o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Porque, sem outras candidaturas, o Tarcísio se vê desobrigado a participar de debates no primeiro turno. Porque o debate só com um candidato vira sabatina. Além disso, a chance de a eleição acabar no primeiro turno é concreta a partir de agora, porque o Tarcísio pode alcançar os 51% dos votos no primeiro turno, o que deixaria o governador e todos os prefeitos aliados dele livres para o segundo turno para apoiarem Flávio Bolsonaro. Portanto, vamos lá dividir em 3 essa apuração. Missão de Kim Kataguiri. Ele já sabia-se nos bastidores que ele não seria candidato a governador, mas ele sustentava que era candidato porque era o ganha-ganha, ele aparecia nas pesquisas de intenção de voto e ajudava a projetar o nome dele. O objetivo do Kim Kataguiri é eleger uma bancada grande para que o partido dele, o Missão, consiga superar a cláusula de barreira. Conversei hoje com o Renan Santos, que é o candidato a presidente do Missão. Ele disse o seguinte, a chance de apoiar o Tarcísio é 0 e agora o Missão vai buscar um nome dentro do próprio grupo, do próprio partido, do movimento MBL, para lançar o governo de São Paulo. Então ainda pode ter uma candidatura do Missão. Claro, não seria uma candidatura tão forte como a do próprio Kim Kataguiri, que performava com entre 5% e 10% das intenções de voto. No caso do PSDB, Paulo Serra vinha negando. Perguntei para ele diversas vezes se ele seria candidato, se ele deixaria de ser candidato. Ele dizia que não, mas agora, enfim, anunciou que não vai ser candidato. Há tratativas em curso entre o PSDB e o governo Tarcísio. Uma ala do partido quer apoiar o Tarcísio, outra ala resiste. Conversei com o José Aníbal, que é um quadro histórico do PSDB, que pode ser candidato a senador, inclusive pelo partido, e disse que é contra o partido apoiar o Tarcísio. Então o PSDB vai ter que fazer esse debate interno. E o Tarcísio vai ter que fazer alguma sinalização, algum gesto para colocar o PSDB, pelo menos, em alguma secretaria dentro do governo.
O partido que governou São Paulo por 28 anos hoje não ocupa nenhum espaço no primeiro escalão, nem no segundo, no governo paulista, muito menos na chapa majoritária. Olhando para o campo da esquerda, Márcio França. Como é que fica a situação agora de Márcio França e de Fernando Haddad? A partir do momento da desistência desses dois nomes, cresceu dentro do PT e no próprio PSB a ideia ou a tese de que seria mais interessante o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que é líder maior do PSB aqui no estado, de que ele seja candidato a governador e não a vice na chapa de Fernando Haddad. Porque dessa forma ele conseguiria tirar pelo menos alguns votos do Tarcísio no interior do estado, que é muito refratário ao PT, muito resistente e antipetista, e conseguiria ainda transformar a eleição em São Paulo num outro cenário. Ele conseguiria, por exemplo, garantir a realização de debates e poderia então fazer uma dobradinha com Fernando Haddad na eleição aqui em São Paulo. Essa tese tem respaldo em alas do PT, eu conversei com alguns dirigentes que gostam da ideia. O próprio Márcio França também acha essa ideia interessante. Conversei ontem, inclusive, com um dirigente do PSB que me contou esse movimento, que eu confirmei hoje. Mas isso ainda vai passar, Yuri e Débora, pela realização de pesquisas qualitativas. O PT não vai dar esse passo, nem o PSB, se eles avaliarem que o Márcio França tira mais voto do Haddad, ou muito mais voto do Haddad, do que de Tarcísio, porque aí seria um tiro no pé. Se eles chegarem à conclusão de que ele tira um bom número de votos do Tarcísio, e um número, claro, natural também do Haddad, então eles iriam para essa estratégia. Outro ponto negativo contra essa tese: o Fernando Haddad teria menos tempo de televisão e menos tempo também no rádio e menos estrutura partidária, porque o PSB é um partido que tem muitos deputados, isso amplia a exposição no palanque eletrônico do ex-ministro da Fazenda. Então é um cálculo que ainda vai ser feito. Já se sabe que a Marina Silva vai ser candidata a senadora e que a Simone Tebet provavelmente vai ser a outra candidata a senadora. Marina sofre da resistência no interior do estado, que é muito ligada ao agronegócio, ela tem uma militância histórica no ambientalista, e a Simone Tebet consegue esse diálogo. Ou Márcio França será candidato a vice de Fernando Haddad, ou será candidato a governador, o que abriria caminho para a escolha de um outro vice, que aí ele teria que fazer todo esse movimento.